Olá, tudo bem? Esta aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, em Jacarepaguá, Praça Seca 32. O nome é Igreja Batista Barão da Taquara, mas não fica na Taquara, fica na Praça Seca, viu? Em frente à estação do BRT. Logo de cara eu vou pedir a você para assentar seu dedo aí no curtir. Por quê? Não é porque eu quero saber quantas pessoas curtiram o meu vídeo, não, e o vídeo da nossa igreja, não. É porque você fazendo isso, você vai dar um aviso para o YouTube que este vídeo é de relevância. Então, a gente gostaria muito que você fizesse isso. Se você quiser também, pode colocar seus comentários aí embaixo, que nós responderemos, tá bom? Eu estou muito feliz de estar de novo com vocês. Estamos começando um novo trimestre. E a gente agora vai estudar a carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus. Vamos conversar sobre isso. 13 lições estudando Hebreus. Vamos ficar um tempo aqui desenvolvendo esse estudo. Mas, como você sabe, nós gostamos sempre de começar com a oração. Já que a gente vai ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus, essa aqui é a revista de referência. Mas a nossa referência mesmo é a Bíblia, a Palavra de Deus, tá bom? A gente vai seguir os 13 capítulos do livro de Hebreus. E aqui nós temos 13 lições também baseadas neste livro. Quero convidar você a orar junto comigo, pedindo para que Deus nos guie durante esta jornada. Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nesta travessia, nesta jornada que começamos hoje. Que o Senhor me dê as palavras certas e que o Senhor também incomode nossas mentes e corações, a fim de que andemos afinados com a realidade da tua revelação. Oramos assim, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos então na carta que não é carta, na carta que não tem, que você sabe, né? Não tem autor, né? Você não tem autor para essa carta aqui. E por que a gente chama de carta? Bem, porque temos várias cartas no Novo Testamento e chamamos de carta, mas Hebreus, eu vou colocar aqui, ó, Hebreus nem era o nome desse texto, sabia? Esse nome foi dado mais tarde, quando o livro foi aceito. Porque Hebreus, na verdade, esse nome aqui é porque o público-alvo são os hebreus. E por que não coloca israelitas? Bem, porque israelita já é da época de Israel, ou seja, de José, da descendência depois de Abraão. Hebreu é a mesma coisa que andarilho, caminhante. E aqui tem esse nome por causa disso também. Porque Hebreus vai revelar para a gente a conexão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Vai trazer os conceitos do Antigo Testamento para os nossos dias. E por que a gente não sabe muita coisa sobre o autor? Porque a relevância aqui está muito mais no texto, no conteúdo desses escritos, do que no próprio autor. Há muita dúvida com relação ao autor. Tem muita gente que acha que esta aqui é mais uma, e também por isso muita gente chama de carta, das cartas de Paulo. Mas se você pensar, Hebreus começa um outro bloco. Bem, deixa eu tentar explicar aqui. Vou explicar graficamente para você. Hebreus é outro bloco, porque o Novo Testamento, você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, se subdivide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Hebreus está no Novo Testamento, mas o Novo Testamento se subdivide em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois nós temos as cartas,
chamadas cartas de Paulo. Depois nós temos outras cartas chamadas de gerais. E nós temos um livro profético, que é o Apocalipse profético. Então, olha aqui, Hebreus, esse livro aqui de Hebreus, ele está encaixado aqui, ó. Cartas gerais. Por que são cartas gerais? Bem, porque você sabe que uma carta, ela tem... Carta é coisa de antigamente, né? Mas, olha, não é muito antigamente não, porque os Correios ainda trabalham e funcionam, viu? Você tem a frente da carta, que aqui você tem o selo, e você tem o destinatário. Você tem o destino da carta aqui, que tem que ter CEP e tudo mais para ela chegar no lugar. E aqui você tem o remetente. Então, as cartas gerais, nós temos o remetente. Nas cartas de Paulo, a gente tem o destinatário e quem é o remetente, porque Paulo diz, eu, Paulo, escrevo essa carta aos romanos. Então, o destinatário é os crentes que estavam em Roma, e quem escreve é o apóstolo Paulo. Mas, nas cartas gerais, a gente só tem o remetente. Por isso que elas são chamadas gerais também, porque não tem um público-alvo definido, ok? Fácil isso, guardar, né? E por que a carta, então, de Hebreus está aqui nessa subdivisão? Bem, porque a gente não sabe para quem ela foi dirigida e a gente também não sabe exatamente quem é o autor. Ora, então por que escolhem o nome de Hebreus? Porque isso é interessante você entender, que esta é a carta do Novo Testamento com mais citações e experiências que a gente tem do Antigo Testamento. Se você quer conhecer o Antigo Testamento especificamente, a questão das leis e dos rituais, você precisa ler a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é um descortinar dos mistérios do Antigo Testamento. Tanto que ele vai falar aqui, ao longo da carta, nós vamos conversar sobre isso, ele vai falar que o que acontece no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, são sombras do que é a realidade. Ou seja, quem é a realidade? Isso aqui é o coração da carta, viu? O coração da carta é esse daqui. Isso eu gostaria muito que você guardasse. O coração da carta é esse que eu estou fazendo para vocês agora. Você já sabe que eu vou escrever Jesus. Jesus. O coração da carta é isso, Jesus. Mas não é só coração da carta é Jesus. Todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, o coração da carta é Jesus. Mas não, esse aqui é especial. Por que é especial? Porque aqui ele não vai falar apenas Jesus, mas ele vai falar que Jesus é mais. Jesus é mais. Jesus é mais importante. É mais importante do que tudo. E por que o autor precisa escrever isso? Porque, na realidade, o contexto ali é que os judeus, aqui eu vou colocar de novo, os judeus, o judaísmo era uma religião abraçada pelo Império Romano. Mas os cristãos, o Império Romano entendia que os cristãos eram parte, uma seita dentro do judaísmo. Só que não era seita dentro do judaísmo. Então, os judeus eram uma religião do Império Romano. E o Império entendia que o cristianismo fazia parte do judaísmo, que era como se fosse uma seita do judaísmo, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes. Eles achavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Mas depois eles começaram a entender, esse pessoal que segue a Cristo aí, eles são outra religião, eles não são judeus. Os judeus nem gostam deles. Eles não fazem parte do judaísmo. E aí eles começam a perseguir os cristãos.
Quando começa a perseguir os cristãos, o que acontecia? Muitos cristãos eram judeus que vinham, se convertiam, viravam para Cristo e se tornavam cristãos. E o que estava acontecendo nessa época? As pessoas, por causa da perseguição, estavam fugindo de assumir uma postura diante de Cristo para voltar para o judaísmo. Então, por isso que esse livro foi aceito, muito bem aceito, porque todo cristão deve ler. E é por isso que esse livro é tão atual, sabia? Porque esse livro vai tratar da grande realidade da nossa fé. Esse livro, ele é tão atual que ele vai falar sobre as coisas que estão à nossa volta que fazem com que nós saiamos dos trilhos. Ele vai denunciar isso e vai mostrar que Jesus é mais importante do que tudo. Porque como é que você vai sair do cristianismo e voltar para o judaísmo ou voltar para qualquer outro lugar pensando em Deus? Como é que Deus, na nossa concepção, é uma etiqueta, ok? Você pode colocar essa etiqueta onde você quiser. Tem gente que coloca a etiqueta, por exemplo, numa vaca e adora aquela vaca achando ele é o Deus, é o Deus, é o Deus. Mas nós cristãos colocamos essa etiqueta no Pai de Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra, no único e verdadeiro Deus. Então não tem como você seguir a este Deus negando Jesus, entende? Então ele vai apresentar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior à lei, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior à lei, que Jesus é superior a Abraão. E é um grande sermão. Por isso eu falei que essa carta, que não é carta, ela é, na verdade, uma chamada exortação. Não é briga, mas você vai ver ao longo do estudo que esta é uma mensagem. A mensagem foi transformada em livro. É tão atual isso? Ou você não sabe que muitos dos pregadores que nós temos por aí, os grandes pregadores, alguns transformavam suas mensagens em livros. John Stott é um deles, que transformava suas mensagens em livros, porque eles escreviam as mensagens. Não era coisa assim, o que vier na minha cabeça eu falo. Não, eles escreviam a mensagem. Spurgeon escrevia todas as suas mensagens. E depois ele improvisava ali na hora, mas o que ele ia falar já estava escritinho, já estava muito bem pensado. Ok, vamos um pouco mais adiante. Quem pode ser o autor deste sermão, desta carta? Então, Hebreus, nós temos dúvidas com relação à autoria, o autor. O autor de Hebreus, tem gente que acha que é o apóstolo Paulo. Até hoje, gente que tema que é o apóstolo Paulo. Mas quem lê a carta, a mensagem aos Hebreus, percebe que ele tem um profundo conhecimento do Antigo Testamento, como Paulo também tem. Mas Paulo era mestre da lei e era um fariseu. Aqui tem uma tendência muito mais próxima de alguém que é do sacerdócio, muito mais de um saduceu do que de um fariseu. Mas a gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Também tem gente que fala que é Apolo. Lembra-se de Apolo? Apolo seguia lá os ensinos de Jesus e falava sobre João Batista com muita propriedade. Áquila e Priscila tiveram que orientar ele sobre o Novo Testamento e a nova realidade do cristianismo. Mas ele era muito culto, muito bem informado, e também tem gente que defende que é Apolo. Tem gente que fala que pode ser Barnabé. Lembra de Barnabé? Parceiro de Paulo nas viagens missionárias? Pois é, tem gente que acha que é... vou botar aqui, Barnabé. Barnabé. É impossível escrever Barnabé sem lembrar daquela música. Era seu nome, Barnabé.
natural de Chipre. Então, todo mundo já sabe de onde era o Barnabé. Também tem gente que acha que é Lucas, o evangelista, e até Priscila, olha. E aí tem uma grande controvérsia, viu? Por isso que esse livro é atual. Por que a grande controvérsia? Porque se foi Priscila mesmo, quem tinha que assinar esse texto é Áquila, seu esposo. E se foi Priscila mesmo, eles teriam dificuldade de aceitar o texto escrito por uma mulher. Todas essas discussões estão em torno do autor da mensagem apresentada no texto de Hebreus. Mas você entendeu bem quem são os destinatários. Você viu aqui quem é o autor e os destinatários. O destino desse eram cristãos que estavam voltando, retornando para o judaísmo. Então é isso que nós vamos ver nos 13 capítulos à frente. Hoje nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Esses são versículos muito importantes e você vai perceber que logo de cara o autor não vai fazer nenhum tipo de apresentação, por isso questionamento de ser isso uma carta, porque normalmente você sabe, se a gente abrir eu vou abrir qualquer uma aqui, qualquer uma dessas anteriores são cartas de Paulo. Por exemplo, a carta aos Romanos, curiosamente eu abri no capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição entre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele vai falando, versículo 7, a todos os que estão em Roma, amados de Deus e chamados para serem santos. Veja que ele faz uma apresentação, ele diz quem é ele, qual é o objetivo dele na carta e diz o destino da carta. Por que isso acontecia? Isso é interessante a gente saber. Porque você sabe que as pessoas escreviam lá em pergaminhos, né? Não tinha livro como nós temos hoje. E você imagina esse pergaminho enrolado? Aqui é o final do pergaminho, o começo está lá, está enrolado, né? Para lá. Imagina se ele deixa para assinar aqui, Paulo. Como é que a pessoa ia saber que o texto era de Paulo? Só desenrolando todo o pergaminho. E agora não, eles escrevem no começo do rolo. Aqui está o rolo, aqui é o começo do rolo. O começo do rolo fala, eu, Paulo, escrevo para vocês, por exemplo, de Roma. E aí o texto vai se seguindo em colunas. É assim que funciona um texto escrito num pergaminho. Deu para entender o que eu estou falando? Porque você vai desenrolando e vai lendo. Mas a carta aos Hebreus, eu tenho que me policiar para chamar isso o sermão aos Hebreus, começa assim. Abra lá, Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, até o versículo 3. É assim que começa o sermão aos Hebreus. E eu queria destacar algumas coisas para você aqui. Veja, aqui ele já está deixando muito claro
Eu vou usar outra folha para você me acompanhar. Outra folha. E eu vou falar para você. Deus fala. Sabe de uma coisa? Deus se revelou. Deus se revela. Deus fala, ele se apresenta. Deus fala de formas diferentes, de maneiras diferentes. E aqui ele está dizendo, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Mas Deus fala através de várias coisas. Olha aqui para mim. Deus fala através da criação. Lembra-se lá do Salmo 19? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus se revela na natureza. E há até uma linha teológica que vai falar que pode ser a revelação natural de Deus. Depois também a gente aprende que Deus fala também por meio da história. Deus fala também por meio da história. História do povo de Deus, nossa história pessoal. Deus também fala por meio da história. História dos profetas. Ao longo da história ele vai se revelando e a gente descobre quem é Deus ao longo da história. A revelação de Deus é progressiva. Então ele vai falar por meio da natureza, vou colocar aqui, natureza. E ele vai se revelar também por meio da história. Mas o texto de Hebreus está deixando muito claro para a gente que Deus se revelou também na pessoa de Jesus. Deus se revelou em Cristo. E aqui a gente sabe todo o fundamento que tem do Novo Testamento. João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. E é isso que aqui o autor do sermão de Hebreus está falando. E Deus se revela por meio disso tudo também através da sua revelação escrita, a Bíblia. A gente sabe isso porque está nas Escrituras. Ok, Deus fala. Então, você já sabe que Deus fala. Eu sei que Deus fala. Nós sabemos que Deus fala. Mas qual é a maior revelação de Deus? Jesus. Veja, o autor está dizendo que a maior revelação de Deus é Jesus. Por que é Jesus? Porque, olha o texto aí, o que ele diz. Vai dizer que Jesus é a exata expressão de Deus, Deus Pai. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Então, se você quer conhecer Deus, o Pai, você tem que conhecer quem? Você tem que conhecer Jesus. Se você quer conhecer o Deus Pai, você precisa conhecer Jesus. Jesus é a comunicação mais clara que temos de Deus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Olha para o que Jesus fez. Você quer conhecer Deus em suas movimentações? Olha para o que Jesus fez. Por que a gente chega à conclusão que Deus é amor? Porque ele enviou seu filho para morrer por nós. Então, Jesus, o autor está dizendo que ele é mais do que os profetas, ele é mais do que a história, ele é mais do que a própria criação, ele é a revelação máxima de Deus. Você entendeu bem isso? E eu quero concluir esta nossa primeira lição lendo para você o versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra.
poderosa. A palavra de Deus poderosa se fez gente na pessoa de Jesus. E se você quer conhecer Deus, tem que conhecer Jesus. Jesus é o Deus presente conosco. E é isso que nós vamos ver ao longo de todo esse trimestre, como é que Jesus é mais. Jesus, agora você já entendeu, Jesus é a maior revelação que Deus podia nos dar. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Emanuel. É Deus conosco. E Jesus agora é Deus em nós. O que eu quero é que Deus te abençoe muito e que você tenha uma semana cheia da graça desse Deus, que é superior a tudo e a todas as coisas.